Hoje nós veremos Lucas 21. E Lucas 21, você que gosta do assunto arrebatamento, apocalipse, últimos dias, vale a pena você ler porque ele é o mais específico a respeito do final dos tempos. Como todos estão preocupados com uma terceira guerra mundial, e eu volto a dizer que ela não ocorrerá baseado na Bíblia, eu afirmo que a terceira guerra mundial não ocorrerá. Por quê? Porque simplesmente o mundo não comportaria hoje uma guerra no nível de aparelhamento que os países já têm, né? Eles têm bombas que você nem imagina. Os Estados Unidos, a Coreia do Norte, né? A Rússia tem ali condições, armamentos, estratégias, na verdade, bombas que com um dedo assim, ó, acabaria com tudo. Então, não há possibilidade de ocorrer a Terceira Guerra Mundial, porque não é o momento de acabar o mundo. Simplesmente isso, ok? Tem muita coisa ainda para acontecer, não antes da vinda de Jesus. E é isso que é importante você entender e procurar se informar sobre o dia do grande rapto, o dia do arrebatamento. E Lucas 21 mostra que todos os sinais, inclusive estas guerras, essas pressões violentas, né? Toda essa anarquia no mundo, toda essa violência no mundo, toda essa imoralidade do mundo, tudo isso sim demonstra que o mundo está caminhando para o fim. Mas primeiro, antes do fim, ocorrerá um grande rapto na Terra. Rapto de milhares de pessoas no mesmo segundo, em todos os países, que serão levados pelo Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe, se você crer ou não, isso ocorrerá e você, espero que não seja testemunha dessas palavras. Vamos ver o que Lucas 21 mostra. Que quando fosse para o início das dores no mundo, haveria muitas guerras, sedições, mas não era para se assustar, porque o fim não seria logo. Então você pode me dizer, então, se houver uma guerra agora lá, naqueles países só, o fim não é logo? Presta atenção, nós já estamos, há 2020 anos da nossa era, fora, ok? Todos os anos anteriores que precederam a vinda de Jesus. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, terríveis conflitos já ocorreram. Então, naquela época, você imagina só quando os judeus presenciaram ali o nazismo. Eles pensaram, acabou o mundo. Quando eles viram Hitler, aparentava ser o anticristo que dominaria o mundo inteiro para sempre. Eles acreditaram, chegou o fim do mundo. E não era. Não era ainda o fim, era só o começo das dores. Quantas coisas ocorreram desde lá. Quantos Hitlers, passaram pela Terra. Então você vê que Jesus em Lucas 21 fala que essas guerras, essas sedições era só o começo, lá atrás. Nação contra nação, reino contra reino. Aí Jesus começa então a mostrar outros sinais que sim, é importante nós percebermos que tomaram uma proporção muito maior na última década, embora sempre o tivessem. Por exemplo, Jesus disse que haveria grandes terremotos, e nós sabemos que nos últimos 5 anos os terremotos foram os piores que já houveram na face da terra. Jesus fala que haveria fome, pestilências. Esta fome e as pestilências, essas pragas, houveram já numa proporção muito grande, nos séculos anteriores. E Jesus então começa a dizer, haveria coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Todos esses episódios nós já passamos. Então Jesus Cristo diz a respeito do final dos tempos, que na verdade os nossos dias estão sim mais perto desse final dos tempos. Então Jesus fala, haveria perseguição de cristãos, prisão, detenção,
de pessoas que amavam Jesus, né? Então, ali os cristãos daquela época viveram muito isso, numa proporção muito grande. Se você não estudou ainda sobre a Inquisição, eu tenho um vídeo sobre isso, sobre a Inquisição, o que a Igreja Católica não te contou. Vale a pena você ler a quantidade de pessoas que foram mortas porque liam a Bíblia e descobriam realmente que o único mediador é Jesus, que o único advogado é Jesus, conforme está escrito na Bíblia. Leia o livro de João, 1 João, e leia o livro de Timóteo. Muito importante. Prosseguindo. Jesus falou então que haveria esse momento de terrível perseguição, esse momento de terrível aprisionamento de cristãos e até morte, mas que não é para os cristãos se preocuparem com perseguição, porque eles teriam boca e sabedoria que ninguém poderia resistir nem contradizer, ou seja, aqueles que fossem perseguidos por Jesus, Deus lhes daria, pelo Espírito Santo, uma sabedoria tal que ninguém conseguiria contradizer a palavra de Jesus na boca deles e a autoridade de Deus. Seriam odiados pelo nome de Jesus. Então, estes sinais eram os sinais que Jesus mostrou aos discípulos, mostrou ao seu povo no decorrer dos anos. Então, ele diz: na paciência possuireis vossa alma. Então, os cristãos alcançariam a salvação pela paciência. Perceba que interessante, né? Na paciência possuireis vossas almas. Então, os sinais se cumpririam como já se cumpriram todos esses sinais, as guerras, as sedições, nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, fome, pestilência, coisas espantosas, grandes sinais nos céus, perseguição, prisão, detenção de cristãos, leia sobre a Inquisição, ódio a todo aquele que professasse o nome de Jesus, mas os cristãos precisavam ter paciência. E, na verdade, é o que menos existe, na verdade, ainda hoje nos cristãos, né? Porque até os cristãos são incitados a uma aceleração, né? E não a paciência. Mas Jesus diz que na paciência, na espera da mão de Deus, do agir de Deus, da intervenção de Deus, que o cristão possui e salva a sua alma. Então Jesus fala que Jerusalém seria sitiada, né? E realmente ocorreu. Procure dados sobre isso. Jerusalém sitiada. E então Cristo fala dos últimos sinais antes da sua vinda, que já aconteceram. É muito lindo esse versículo, Lucas 21, 25. Então ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Eu quero que você busque na internet aí quantos sinais ocorreram no sol, na lua e nas estrelas nesses últimos 5 anos. De forma anormal, a quantidade de sinais que nós presenciamos na nossa geração. Então Jesus continua: na terra haveria angústia das nações, perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Quem se lembra dos tsunamis que nós presenciamos há 5, 6 anos atrás? Lembra? As nações perplexas por causa do bramido do mar e das ondas. Há 10 anos atrás, quando eu li isso, eu não entendia. Como que as nações vão ficar perplexas por causa de barulho de onda? Mas quando nós vimos aqueles tsunamis, o Caterine, né, engolindo tudo, quando nós vimos aqueles tsunamis levando milhares de pessoas, de bens, Deus o livre, nós entendemos e todas as nações ficaram perplexas, né? Como podia? E perplexas com a fúria do mar e das ondas. A nossa geração presenciou isso. Jesus então continua dizendo que essa é a última geração, nós somos a última geração. Jesus fala:
homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. E o que mais você tem visto são pessoas em pânico profundo. O que mais você tem visto são realmente pessoas desmaiando de terror devido à expectativa. Chega, o coração não aguenta, né? Tamanho terror, tamanhas tragédias, tamanha dor que a humanidade tem presenciado, né? Tragédias absurdas que ocorrem repentinamente, como hoje, né? Nós vimos que aquele avião que foi bombardeado e centenas de pessoas é levada, então pessoas desmaiam, os familiares desmaiam de terror pelo que está acontecendo no mundo. E então Jesus diz: as virtudes dos céus serão abaladas. Não sei se você se lembra daquele terremoto que teve, que ele foi tão forte que chega, ele abalou, ele desestruturou o eixo da Terra. Você pode procurar isso, porque isso realmente ocorreu com o grande terremoto que aconteceu, se eu não me engano, foi no México. Diz que a potência realmente foi abalada, né? E milimetricamente, como diz o livro de Isaías, a terra cambaleia como um bêbado, né? Ela não suporta, né, tanta coisa que vem para bater nela, né? Tanta tragédia, tanta coisa que tem abatido a terra. E então, depois desses últimos sinais, perceba, depois que dos sinais no sol, na lua, nas estrelas, depois dessa terrível angústia das nações, depois da perplexidade das nações por causa dos tsunamis que ocorreriam, depois que chegaria nesse tempo que os homens desmaiariam de terror por causa daquilo que estava ocorrendo e pelo que viria e o que havia de vir, Jesus diz: e então verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. O que é isso? E então, depois desses sinais, chega o momento da vinda de Jesus, o que é, na verdade, o grande rapto que eu falei para você, que é o arrebatamento. Por isso Jesus disse: quando começar a acontecer estas coisas, que coisas? Estas últimas coisas. Então lembra as guerras, a Primeira Guerra Mundial, o ódio de cristãos, a perseguição, a prisão de cristãos, tudo isso era o começo. A Inquisição, né? O nazismo, né? A Primeira Guerra, tudo aquilo era o começo. Mas Jesus falou quando essas coisas começarem a acontecer, como já ocorreu e nós vimos, olhai para cima, levante a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Então, os sinais da vinda de Jesus todos já se cumpriram. Então, é hora de quê? Olhar para cima. O que é olhar para cima? Tirar o olho da terra, né? Fica só preocupado com o mundo, fica só preocupado com aquilo que é o materialismo, fica só preocupado em se julgar dono do mundo, sabedor de tudo do mundo, né? Apegado à terra. Queridos, é hora de olhar para cima, levantar a cabeça. Né? O que é? É começar a buscar o alto, começar buscar o favor divino, começar a buscar o poder realmente de Deus, porque a redenção está próxima. A salvação daqueles que confiam em Deus está próxima. Então, para você fazer parte desses salvos, é fundamental o quê? Você ser um destes, né? Você ser contado entre estes. Lembra que Jesus falou? Aquele que for achado digno, né? Aquele que for achado digno de participar da ressurreição, né? Esses não casam nem dão em casamento, serão como os anjos, no capítulo anterior. Assim nós, quando virmos que estas coisas começarem a acontecer, já aconteceram. Sabei que está próximo, o reino de Deus está perto. O reino de Deus está perto, né? O dia em que o Senhor realmente vai reinar, e aí envolve o reino físico mesmo, porque Jesus volta
Primeiro há um arrebatamento, onde por 7 anos os que pertencem ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro, e depois Jesus vem para reinar na terra por 100 anos. Então essa terra, esse mundo, ele ainda durará certamente mais 107 anos. Ok? 100 anos não, desculpa, 1000 anos. Então essa terra ainda dura 1007 anos, essa é a certeza absoluta que nós temos. Porque 1000 anos Cristo vai reinar nessa terra. Então, nós vemos, conforme diz a palavra do Senhor, a continuidade. Jesus dizendo: não passará esta geração até que tudo aconteça. Então, essa geração que está vendo os tsunamis, não a geração que viu as guerras eram o princípio das dores, a primeira guerra, etc., ok? Que viu nação contra nação, isso era o princípio. Não as gerações que viram a fome, todas as gerações viram a fome, né? Você vai na África, você vê a fome. Não a geração que viram as pestilências, essa geração ficou lá para trás. Mas Jesus falou: em verdade vos digo que não passará esta geração que viu os grandes terremotos, que viu os sinais no sol, no céu e na lua, que viu a angústia das nações, os tsunamis, que desmaia de terror por causa de tanta catástrofe, não passará esta geração até que tudo aconteça. Então essa é a geração que verá realmente a vinda do Senhor Jesus, porque todos os sinais já se cumpriram. Então Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, por que a garantia que não ocorrerá a terceira guerra mundial? Por causa disso. Porque o mundo não comporta uma terceira guerra mundial pela força bélica das nações. Eles destruiriam o mundo, e o mundo não vai ser destruído agora. O mundo vai ser destruído. A Bíblia fala que está entesourado para o fogo, será consumido em chamas, mas ainda Cristo vai reinar nessa terra fisicamente por 1000 anos, ok? Isso depois do arrebatamento. Eu repito por quê? Porque é importante você procurar informações sobre isso, e há garantia que o mundo não vai acabar agora, ou seja, né, a Rússia não vai apertar o botão, nem os Estados Unidos vai apertar o botão, e não haverá agora a guerra tão temida. E então Jesus disse: olhem por vocês mesmos quando ocorrer esses últimos sinais, para que não aconteça do coração de vocês se carregarem de glutonaria. O que é isso? O coração dessa humanidade que tem visto tudo isso tem se carregado de glutonaria. O que é se carregar de glutonaria? É o coração se alimentar de tanta coisa, e se alimenta, e quer tanta coisa, e nunca está saciado. Então Jesus fala: cuidado, essa geração que vê esses últimos sinais, como nós vimos, não enche o coração de glutonaria, fique querendo cada vez mais se encher, nem de embriaguez, Jesus falou. O que é? É de ilusão, de utopia, e é o que mais nós temos vivido. A nossa geração vive, na verdade, no mundo da lua, não é? As nossas crianças, já desde pequenas, são geradas o quê? No videogame, né? Nós vivemos num mundo virtual, e Jesus fala: olha, cuidado, para que o coração de vocês não fique embriagado, né? Então é uma geração que está embriagada, e embriagada, infelizmente, pela desumanidade, porque fica ali embriagado por jogos violentos, por jogos malignos, etc. e tal, pelo mundo virtual. Então é uma geração que realmente está fora de si. E cuidado, para que, Jesus falou, o coração não se encha dos cuidados da vida. Não é o que mais tem ocorrido? Nunca a ansiedade derrubou tanta gente, né? Nunca as psicoses derrubaram tanta gente. O que é a ansiedade? Os cuidados da vida. Eu preciso ter, eu preciso obter, eu preciso possuir, eu preciso dominar, eu preciso ser o dono, eu preciso ter governo, eu preciso dominar sobre tudo. Então o homem virou um escravo, na verdade, nesta geração do mundo. E o coração está embriagado pelos cuidados da vida.
só pensa realmente em possuir, em obter, em dominar, em saber que tudo está sobre as suas mãos. E então Jesus diz, porque cuidado com isso, para que aquele dia não pegue vocês de improviso, para que esse dia que o Senhor Jesus vier, que está prestes a vir, não pegue de improviso. Então cuidado de não ficar enchendo o seu coração com tanta coisa, cuidado para não ficar embriagado no mundo da lua, né? Entorpecido, cuidado para não ficar uma pessoa cheia, ambiciosa, cheia de ansiedade com os cuidados dessa terra, porque virá como um laço sobre toda a habitação da terra, toda a face da terra. Aquele dia virá sobre o laço, como um laço sobre muitos. O que é isso? Vai ser como um laço repentino, né? Já viu um pássaro tá ali, um animal tá ali, e vem o laço e aprisiona de repente, e quando viu, a pessoa já foi pega de surpresa. Então diz que o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o dia que Jesus vai voltar, vai ser como um laço, porque as pessoas estão tão alienadas, tão fora de si, que nem se aperceberão. Então Jesus diz, vigie em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de estar em pé diante do Filho de Deus e possas evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Por que que a Bíblia fala? Ore para que você possa estar em pé diante do Filho de Deus. Porque quem estiver em pé é aqueles que estavam vigiando, é aqueles que estavam procurando manter a sua lâmpada acesa, era aqueles que estavam com o coração humilde, era aqueles que realmente reconheciam-se pecador, estavam buscando a Jesus Cristo, aqueles que reconhecem e buscam o favor de Deus. Em contrapartida, aqueles que estão alienados, embriagados, entorpecidos pelo mundo, pela ilusão, estão lá cheios de ansiedade, achando que domina tudo, o mundo, quer dominar o mundo, quer dominar tudo. O que vai acontecer? Essas pessoas no dia do Senhor não vão estar em pé, elas vão cair de joelhos, elas vão ficar desesperadas, elas vão implorar, porque vai ser tarde demais. Então leia Lucas 21 e perceba aí esse caminho que nós vimos juntos e procure estar preparado sempre, todo dia se prepare. Ah, pastora, mas eu sou um pecador. Queridos, se um ser humano deve perdoar o outro 7 vezes ao dia, no mínimo, na verdade 7 vezes 7 ao dia, quanto mais Deus pode nos perdoar, quantas vezes você realmente se arrepender e confessar e falar com Deus. O que você não pode é deixar de falar com Deus. Fale com Deus todo dia, para que o dia do Senhor não te pegue de improviso, para que o dia do Senhor não venha como um laço sobre você, porque todos os sinais já se cumpriram, todos os sinais. Hoje, por causa da internet, o Evangelho já chegou a todas as nações e nós sabemos que esse também é um dos sinais importantíssimos, porque Jesus já buscou a todos de todas as tribos, povos e línguas e nações. Que você possa se render a Jesus e que você possa ouvir e prestar atenção, porque os últimos sinais já se cumpriram, mas não tenha medo, a Terceira Guerra Mundial não acontecerá e o mundo ainda sobreviverá mais uns 1007 anos. Eu disse 100, estava errada. É 1000. Jesus vai reinar no milênio, 1000 anos. E 7 anos é o tempo das bodas, que aqueles que forem arrebatados, salvos, estarão com Jesus ainda. E aqui na terra o anticristo estará cometendo muitas malignidades. Fique com Deus com essa palavra. Qualquer dúvida, pode falar. Deus abençoe.